Bom dia, graça e paz, meus amados. Aqui quem está falando é o professor Mateus e nós vamos para mais um dia de exposição do livro de Josué, capítulo 14, 15 e 16. São livros, são textos, tanto 15 como 16, quase que ler um mapa sem ver a foto, né? Inclusive vou pôr uma foto do mapa para vocês conseguirem visualizar melhor. E o 14 conta aqui mais uma história muito incrível a respeito de Caleb. Nós vamos falar sobre isso também hoje. De qualquer maneira, nós iremos expor e meditar na palavra de Deus para mais um dia de bênção e de paz no nosso coração, tendo iniciado com a preciosa palavra. Mas antes de nós falarmos sobre isso, vamos orar, vamos falar com o Senhor. Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado por tua palavra que é viva, que é poderosa, que ela é presente, atual. Obrigado porque o Senhor nos deu uma mente privilegiada. A tua palavra diz que nós temos a mente de Cristo e nós te louvamos por isso, porque nós podemos entender, como já temos orado esses dias, não só o que significa, mas qual o propósito daquilo ter sido escrito para nós. E nós te honramos, Senhor, te glorificamos pelo seu cuidado e pelo seu amor. Que nesse dia não nos falte, Senhor Jesus, o entendimento da sua palavra, que não nos falte, Senhor Jesus, a alegria de poder ler e saber que o Senhor nos deu a sua voz ainda nesses dias, Senhor. Nós te rendemos graças em nome de Jesus. Amém. Queridos, o capítulo 14, ele já começa dando o tom dos próximos capítulos que nós vamos ler. Ele fala sobre a partilha das terras. Ele vai dizer que quem fez a partilha foi o sacerdote Eleazar e Josué junto com os líderes, né, dos clãs, das tribos. E logo em seguida ele vai dizer que algumas tribos não foram divididas por esse grupo, já foram feitas por Moisés antes de sua morte, e vai dizer aquilo que nós já conversamos esses dias sobre as duas tribos e meias, né, a tribo de Rubens, né, a tribo de Manassés e a tribo de Gade, que receberam terras além do Jordão. Aqui no 4 ele vai dizer também que sobre as duas tribos que são de José, no caso Manassés e Efraim, foi o que nós já falamos ontem também. E antes dele começar a falar sobre a divisão das terras, ele vai contar uma história de Caleb. Para nós situarmos aqui quem é Caleb, Caleb é aquele companheiro de Josué que, quando os 12 espias foram enviados lá em Números para espiar a terra prometida e 10 trouxeram um mau relatório e que incendiaram toda a nação de Israel, fazendo com que Deus não permitisse que eles entrassem na terra naquele momento, Caleb é aquele que, junto de Josué, trazem um relatório de fé. Eles concordam que a terra tinha tudo aquilo que os espias falaram, mas o que eles não concordavam é que eles não poderiam entrar na terra por conta daquilo que eles viram. Pelo contrário, que Deus era poderoso para dar a eles a terra, mesmo que nela houvessem gigantes, mesmo que nela houvessem homens fortes, guerreiros, não havia nenhum problema. Para Josué e Caleb, o fato de terem visto gigantes na terra, os homens grandes, né, nós vamos falar um pouquinho sobre isso não tirou dele a fé. Então, pelo que ele vai relatar aqui, Caleb vai dizer que naquele momento Deus fez uma promessa para ele que daria aquelas terras que eles pisaram a ele. Lá o verso 6 vai dizer assim, certo dia um grupo de pessoas da tribo de Judá foram a Gilgal para falar com Josué. Um deles era Caleb, o quenizeu, filho de Jefuné. Ele disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a nosso respeito. Eu tinha 40 anos quando Moisés, o servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra. Quando voltei, dei minha sincera opinião sobre a terra. Mas os outros espiões que tinham ido comigo fizeram que o povo tivesse medo e ficasse desanimado. Eu, porém, acreditei que o Senhor, meu Deus, nos ajudaria a conquistar a terra. Por isso Moisés fez esta promessa: a terra que vocês pisaram há de pertencer a vocês e aos seus filhos para sempre, porque você acreditou totalmente no Senhor, meu Deus. Aí o verso 10 ele vai dizer assim, olha que interessante. Agora Caleb falando. Agora já passaram 45 anos desde que o Senhor disse isso a Moisés, quando Israel caminhava no deserto, mas o Senhor me manteve vivo como tinha prometido. E ele vai dizer, agora tenho 85 anos, mas continuo com tanta força como no dia em que Moisés me enviou. Tenho a mesma força de sempre e estou pronto para sair em combate. Interessante, queridos, que ele vai receber essa terra
e ele vai conquistar essa terra. Quando nós vamos lá para o 15, verso 13, estou dando uma puladinha aqui, vai dizer assim, conforme o Senhor tinha mandado, Josué deu a Calebe, filho de Jefuné, uma parte do território de Judá, Kiriat Arba, ou seja, Hebron. Arba era pai de Anak. Calebe expulsou de lá 3 descendentes de Anak, Sisai, Aimá e Talmai. Esses Anakins aqui, os filhos de Anak, vão ser chamados de homens grandes. Lá em Números 13 vai falar que eles eram filhos dos gigantes. E isso traz, a palavra gigante ali é Nefilins. Traz uma conexão com aqueles gigantes que haviam ali, aquele povo que havia antes do dilúvio. E aí pode trazer aí uma certa confusão a respeito de nós pensar, mas teve o dilúvio, todo mundo morreu, como eles estavam ali? Então, esse Anak aqui, que nós vamos ver a partir de agora, eles não fazem essa referência direta com os Nefilins. Eles vão falar que eram homens grandes, gigantes, e que aterrorizavam Israel desde Números 13, ou seja, quando o povo entrou e eles realmente recuaram, não tiveram coragem, o que tirou a força e a coragem daqueles 10 espias foram justamente ter visto esses homens grandes. E aí, incrivelmente, é justamente a terra que Deus dá para Calebe, porque ele tinha tido fé no passado, teve fé agora, e realmente conquistou a terra desses gigantes. E nós vamos ver que depois eles não prosperam na terra de Israel, eles vão prosperar lá em Gaza, depois vamos ver lá na frente alguns desses descendentes, o próprio Golias, que Davi vai enfrentar lá na frente, é descendente desse pessoal aqui, mas ali eles não prosperaram, diante de Calebe eles não prosperaram. O verso 15 vai falar sobre a divisão da terra de Judá, vai dizer, aqui se você for lendo todo o texto, por isso que é bom, por isso que eu vou pôr o mapa, porque ele vai delimitando fronteiras, e aí coloca também Calebe aqui no meio disso, dizendo que ele pegou uma parte do território do povo judeu. É interessante, o verso 63 do 15, vai dizer assim, mas os descendentes de Judá não conseguiram expulsar os jebuseus que viviam em Jerusalém. Portanto, os jebuseus ainda hoje vivem com o povo de Judá. Isso até o momento que isso foi escrito, mas lá na frente nós vamos ver Davi, junto com Joabe e seu general, invadiram a fortaleza dos jebuseus, que era Jerusalém, e conquistaram essa cidade que depois passou a ser a cidade não dos jebuseus, mas a cidade de Davi, né? A cidade tão famosa, Jerusalém, que era justamente onde os jebuseus viviam. No verso 16, ele continua fazendo a divisão, e agora ele vai falar sobre a divisão da terra de Efraim e Manassés. Queridos, hoje a leitura ela é uma leitura rápida, porque ela é uma leitura que traz aí a sua maioria, 80% da sua abrangência, fala sobre divisões de terras. Eu quero só ler com vocês um texto que não está em Josué, mas que está lá em Isaías, porque o que me chama a atenção hoje foi a atitude de Josué. Então, olha o que diz Isaías, capítulo 40, a partir do verso 28. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços certamente tropeçam. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voam alto como águia, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. O que me chama a atenção é que depois de 45 anos de ter recebido uma promessa, Calebe ainda tem a mesma força que ele tinha com 40, agora tendo 85. Nós podemos olhar para Calebe e dizer, nossa, quanta vitalidade, ele deveria ser um homem muito atlético. Mas a grande verdade é que nós nunca saberemos. O que sabemos é que Deus faz esse tipo de coisa, que Deus pega homens que poderiam estar cansados e dá força a eles. Deus pega homens que poderiam estar exaustos, mas Deus dá coragem e ânimo a eles. Talvez nós estamos vivendo dias onde nós estamos todos muito cansados. O advento das redes sociais fizeram com que nosso cérebro trabalhasse numa velocidade impensável até hoje, e simulando transtornos em nossa mente pela mudança de assunto e de conteúdo de forma tão sequencial. E talvez você esteja tão exausto, nem sabe como que você vai fazer para viver e dar conta de tudo que está diante de você. Na verdade, é a sua mente que está cansada e está turva. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Independente se é no tempo de Calebe ou nos tempos de hoje,
Nosso Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Ele é o Deus que continua dando força ao cansado, Ele é o Deus que continua renovando o vigor daqueles que perderam o ânimo. Quero dizer para você que assim como Caleb, depois de tanto tempo, teve forças para conquistar aquilo que Deus havia lhe dado, eu quero dizer que Deus também não permitirá. Se você crer, se você aplicar fé em sua palavra, Ele não permitirá que você fique travado em suas próprias limitações. Ele é o Deus que ainda continua operando para que você viva além daquilo que você pode imaginar. Que você renove sua força nessa manhã, que você renove sua fé nessa manhã e que você siga feliz sabendo que o Senhor é contigo. Que Deus te abençoe e que você tenha um lindo dia.